A Academia Hagen é um campo de treinamento para Blazers, que podem transformar suas almas em armas, controlá-las e usar poder mágico. Os Blazers reconhecidos pela Agência Nacional são chamados de Cavaleiros Mágicos, e esse é o nosso protagonista masculino. Ikki Kurogan também é um Blazer. Como de costume, começou seu exercício matinal ao saber da notícia sobre a segunda princesa da dinastia Vermilion. Vermilion Stella, a aluna com a maior nota no exame de admissão da academia, conhecida como a cavaleira gênio mais excepcional, acaba de chegar ao Japão e o diretor da academia veio buscá-la. Após algum tempo, Ikki voltou de sua lição de casa e notou um par de sapatos estranhos à sua frente. Ao entrar, para a surpresa de todos, quem estava lá era a princesa Stella trocando de roupa. Ela estava prestes a dizer algo, mas Ikki a interrompeu. Ele pensou que, para ser justo, também deveria tirá-lo, mas ela gritou e o expulsou a pontapés. Devido às mentiras que havia contado, Ikki foi rapidamente chamado para uma reunião com o diretor. Ela o acusou não só de espiar as pessoas enquanto trocavam de roupa, mas também de tirá-las de lá. Ikki achou que era a melhor opção que ele poderia imaginar naquele momento. Uma ideia muito justa e muito viril. Depois de ouvir, ela pediu a Ikki que assumisse a responsabilidade como um homem. Ele se virou para pedir desculpas a Stella. Diga que não teve a intenção e que assumirá a responsabilidade como um homem. Ela perguntou o nome dele. Então disse que, dada a atitude de Ikki, ela lidaria com isso de forma leniente. Ela pediu que ele cometesse seppuku. Ikki achou que ela ainda estava brincando. Stella disse que, se estivesse brincando, não diria isso tão levianamente. Você acha que é tão fácil que precisa abrir a barriga? Ela disse que foi você quem mandou ela fazer o que quisesse. Ikki disse que era apenas uma forma educada de falar, já que tudo aquilo tinha sido um acidente desde o início. Ele achou um pouco engraçado cometer suicídio só por causa dessa criança, e Stella começou a ficar com raiva nesse momento. O diretor pressentiu que algo estava errado e foi o primeiro a cair. Ela disse para ele se preparar. Ikki tentou acalmá-la. Stella achou que ele havia invadido o quarto e a olhou com olhos escuros. Ikki não negou. Ele achava que era porque ela era tão bonita que ele não conseguia tirar os olhos dela. Stella corou e se acalmou. Timidamente, perguntou-lhe o que ele queria dizer ao afirmar que ela era bonita. Ikki continuou dizendo que não havia invadido a casa e que, na verdade, aquele era o quarto dele. Stella estava prestes a protestar, mas o diretor entrou e disse que elas seriam colegas de quarto a partir de hoje. Os dois voltaram para a sala com o diretor, e Ikki se pronunciou, dizendo que ser colega de quarto era uma regra apenas para alunos do mesmo nível. Por que uma celebridade de primeira linha como Stella estaria em uma sala com um fracassado como ele? Stella ficou surpresa ao ouvir isso. Ikki também se apresentou como um usuário de rank F, e sua habilidade era limitada ao nível mais baixo de força física, enquanto seu poder mágico correspondia a apenas 1/10 do de uma pessoa normal. Como seus índices de habilidade estavam todos no nível mais baixo, ele foi chamado de trocador de livros. Respondeu o diretor à sua pergunta. Ela disse que, como ninguém estava no nível de Ikki e ninguém estava no nível de Stella, os dois seriam colocados juntos. Ambos tiveram que aceitar isso. No entanto, Stella impôs 3 condições: não falar com ela, não abrir os olhos e não respirar. Caso ele cumprisse as 3 condições, ela concordaria em deixá-lo morar em frente à sua casa, mas KY não aceitou. Ele achou que ao menos devia se permitir respirar. Stella pensou que ele só queria o perfume dela. O gerente-geral interveio para pôr fim à discussão, sugerindo que os dois deveriam ter um confronto onde o vencedor decidiria as regras do local. Stella concordou com isso, pensando que ele era muito fácil de manipular e não conseguiria vencê-la. Você pensa, como saberíamos se não tivéssemos lutado? Stella também concordou com a partida. No entanto, ela queria adicionar uma regra que não apenas definiria as regras da sala, mas também obrigaria o perdedor a servir o vencedor pelo resto da vida. Ikki foi forçado a concordar com isso. O diretor anunciou que a partida aconteceria em 1 hora no 4º campo de treinamento. Na sala de preparação, Stella relembra o motivo que a levou a se tornar uma cavaleira. Ela acreditava que este país precisava muito de cavaleiros fortes, então queria dominar essa habilidade. E os dois entraram na arena. Antes da batalha começar, Stella pede a Ikki que desista de se tornar um espadachim mágico. Ele não negou que poderia ter sido melhor, mas não tinha intenção de desistir desta partida. Ele acredita que, com esforço, pode vencer pessoas talentosas. O diretor anunciou o início da partida. Ikki invoca sua katana em Tezu e Stella invoca sua espada Levaten. Ela avançou rapidamente para atacar, mas Ikki desviou. As chamas que envolviam sua espada podiam atingir até 3000 graus Celsius.
Ele continuou a esquivar-se e a bloquear os ataques. Stella ficou surpresa quando todos os seus ataques foram neutralizados. Encare esse poder. Ikki imaginou que teria dificuldades em bloquear os golpes de uma espada tão bem polida. Ele sentiu que isso não era apenas talento, mas também um grande esforço. Stella ficou surpresa por ele conseguir enxergar através daquilo. Mas ela achava que sua habilidade com a espada não era tão fácil de perceber, mas Ikki percebeu tudo. Ele imitava a esgrima dela, porque ninguém nunca lhe havia ensinado nada antes, então tudo era autodidata, e ele também aprendia com os outros. Ignore os detalhes, encontre a fonte, entenda-a e você entenderá tudo, pode até ser mais impactante que a original. Percebendo que sua habilidade com a espada havia sido descoberta, Stella fingiu um ataque, mas foi facilmente bloqueada. Alguns acharam que seus movimentos estavam ficando lentos, que essa não era sua especialidade em esgrima, e que fazer tais coisas de forma descuidada colocaria sua vida em perigo. Ele a empurrou e a atacou, mas a magia a ajudou a se defender. Ela disse que inicialmente queria usar uma espada para decidir o vencedor, mas agora foi obrigada a usar magia. Ela entoou um feitiço e liberou um dragão de fogo de sua lâmina, usando ao menos seu golpe supremo. A alta velocidade de Tozuro o ajuda a esquivar-se de ataques e seu poder mágico também é aumentado. Ikki acha que não ficou mais forte, apenas que esse poder ultrapassou seus próprios limites. Uma técnica que reúne toda a essência poderosa em um minuto e a libera por completo. Ele rapidamente se aproximou e a atacou com um golpe. A batalha terminou com a vitória de Ikki, o aluno de nível F que repetia batalhas derrotando o gênio de nível A. Todos os alunos que assistiam ficaram chocados com o resultado. Naquela noite, Stella estava recebendo tratamento. A diretora se aproximou para perguntar sobre a saúde dela. Ela pensou que fazia muito tempo que não se sentia tão derrotada. Ela também perguntou sobre o estado de saúde de Ikki. O diretor disse que sua técnica secreta já o havia deixado bastante exausto. Pior que o caso da Stella, mas não fatal. Stella achava que alguém como ele não podia ser tão fácil de manipular. O diretor disse que a classificação se baseia apenas na habilidade de Brace, e não em sua capacidade real de combate. Habilidades com espadas e força física não estão incluídas no padrão. Atualmente, não há explicação para o estado de saúde de Ikki. O diretor disse que ele era o único que, mesmo com suas chances de realizar seus sonhos sendo constantemente frustradas, ainda acreditava em si mesmo. Sem nunca desistir, a diretora também a lembrou de tentar alcançar Ikki este ano. Talvez seja uma experiência significativa. Ela voltou para o quarto do dormitório e encontrou Ikki dormindo. Ela estendeu a mão para se recompor e ficou surpresa ao tocar o corpo de um homem pela primeira vez. Ikki agora estava acordado. Ele perguntou o que ela estava fazendo. Stella se assustou e bateu com a cabeça na cama de cima. Ikki fez um curativo no ferimento dela após o acidente. Ela pediu desculpas a ele. Ela pediu desculpas por ter imposto limites a ele sem sequer se dar ao trabalho de conhecê-lo. Ikki reiterou suas condições. De acordo com o contrato, Stella agora terá que obedecê-lo. Depois de provocá-la por um tempo, Ikki deu sua primeira ordem. Ele queria que ela fosse sua colega de quarto, queria conhecê-la melhor e se aproximar dela. Stella concordou com o pedido de forma desajeitada, percebendo seu próprio constrangimento e a tentativa de negá-lo. Ikki pediu que ela assumisse o controle a partir de agora. Ela pediu para ser chamada pelo primeiro nome. Ikki aceitou de bom grado e os dois bateram os punhos. Terei que esconder meu relacionamento próximo daqui para frente. Na manhã seguinte, Ikki e Stella estavam correndo juntos. Após algum tempo, eles pararam para descansar, percebendo que Ikki ainda usava honoríficos para se dirigir a eles. Stella prontamente se pronunciou para lembrar. Ele disse para ela não se esforçar muito para alcançá-lo. Como ele estava acostumado a correr 20 km todos os dias, e ela já possuía uma enorme quantidade de poder mágico, ela não precisava fazer muitos ajustes físicos. Stella, com sua natureza inflexível, se manifestou para negar. Ela disse que, de qualquer forma, já tinha percorrido toda a distância. O menino lhe ofereceu sua garrafa de água. Stella ficou inicialmente tímida e não queria aceitar, pois seria como um beijo indireto, mas logo a aceitou. Ikki estava muito feliz naquele momento, porque hoje sua irmãzinha começaria a frequentar a escola onde os dois irmãos não se viam há 4 anos. Stella perguntou, desconfiada, sobre o relacionamento deles, e ele respondeu que eram apenas irmãos normais. Ao ouvir isso, ela respirou aliviada. A cerimônia de entrada na escola havia começado. A professora da turma de Ikki, Orikiuri, se apresenta à turma. Stella acha que ela é um pouco sem vida, mas Ikki diz que ela é uma ótima professora. O professor começou a popularizar as regras da Sociedade de Esgrima das 7 Estrelas até o ano passado.
A escola sempre selecionou seus representantes com base em indicadores de desempenho, mas a partir deste ano, todos os alunos irão competir na competição real. Os 6 vencedores da competição serão os 6 melhores representantes. Cada aluno terá cerca de 10 partidas. Em média, há uma partida a cada 3 dias. Ikki ficou extremamente aliviado com isso, porque se houver uma partida a cada 3 dias, você poderá usar o Itozura livremente. A professora acrescentou ainda que qualquer aluno que não estivesse interessado não precisava participar, porque isso não afetará o desempenho pessoal. Após o discurso, o professor vomitou sangue e repentinamente caiu. Na verdade, toda vez que seu corpo sente o cheiro de perfume, ela vomita 1 litro de sangue. Foi ela também quem trouxe esse benefício para cá. Ela foi levada rapidamente para o hospital por ele e Stella. Ela também expressou arrependimento pelo incidente do ano passado. Na saída, Stella perguntou a Ikki sobre o nome do ano passado. Ele disse que era porque não podia participar de combates reais. Porque antes de ele entrar na escola, essa lei ainda não havia sido introduzida. Nesse instante, uma estudante correu até Ikki e o abraçou pelo braço. Ela se apresentou como Kusakabe Kagami, uma colega de classe dele. Ela disse que se tornou fã depois de assistir a partida dele 2 dias atrás. Ela disse que queria fundar um jornal e que queria publicar uma matéria sobre ele, por isso queria pedir uma entrevista. Ao ver Stella sair furiosa, Ikki correu atrás dela. Nesse instante, uma voz o chamou. Era a nova aluna, Shizuku, a irmãzinha de Ikki, animada por vê-lo novamente, o empurrou para baixo e o beijou. Os alunos ao redor ficaram surpresos com essa imagem. Tanto Ikki quanto Stella ficaram surpresos com isso. Shizuku achou normal. Em países estrangeiros, é também uma questão de cortesia. Stella negou, percebendo que a garota não tinha intenção de parar. Stella foi obrigada a afastá-la de Ikki, sentindo a resistência de Stella. Shizuku ficou imediatamente irritada. Ela achava que Stella não tinha nada a ver com isso, que era apenas um reencontro normal entre 2 irmãs. Stella supôs que tinha algo a ver com isso, já que Ikki era seu mestre e ela, sua serva. Ao ver a notícia de última hora, Kagami quis imediatamente publicá-la no jornal, e Shizuku questionou sobre a veracidade dos fatos. Vendo que ele não se opôs, Shizuku desembainhou sua arma, querendo duelar com Stella. Ela disse que, como seus atributos eram incompatíveis, contanto que gostassem um do outro, eles se mudariam, e Stella também devolveu sua arma para Ikki Kano. Ambos trocaram farpas sarcásticas. E então houve um confronto, e ambos foram punidos pelo diretor, sendo obrigados a limpar o banheiro por terem usado armas em local não autorizado. Mesmo estando na prisão, eles ainda conseguiam se provocar mutuamente, sem problemas, da manhã à noite. E então, ambos decidiram parar e ir para casa. Shizuku avisa Stella para não se aproximar de Ikki daqui para frente, pois ela não entende a situação dele. Stella se manifestou para negar e disse que, como irmãos, vocês não deveriam ter tais pensamentos. Shizuku diz que há coisas que só os parentes podem entender e, em seguida, pergunta a Stella se ela já entendeu a sensação de ser tratada como alguém que nunca existiu. Ao ouvir isso, Stella ficou paralisada, e Shizuku saiu rapidamente, deixando-a com uma enorme interrogação no coração. Shizuku voltou para o seu quarto e encontrou um menino lá dentro, cujo nome era Rizui Nagi, ou Alice, deste lado. Stella ainda estava pensando no assunto quando viu Ikki praticando depois de lhe entregar a garrafa de água. Ela perguntou sobre o fato de ele estar sendo tratado como se não existisse. Ikki ficou surpreso com isso. Após se acalmar, ele decidiu contar tudo a ela. Ele era sobrinho de Ryoma Kuroga, o samurai que liderou o Japão à vitória. Por gerações, o clã Kurogan sempre treinou excelentes guerreiros e é um clã prestigioso, mas por não ter talento, ele sempre foi rejeitado por seus parentes. Como se ele não existisse, até que um dia, na reunião de Ano Novo, ele não aguentou mais e foi embora, mas como o tempo estava muito ruim, ele se perdeu. Mesmo estando mentalmente preparado para a morte, ele sentiu que seria humilhante morrer daquela forma, e naquele momento Ryoma apareceu diante dele. Ele lhe disse que, se não conseguisse aceitar ser o mais fraco, jamais deveria esquecer esse ódio. É a prova de que você ainda não desistiu. Quanto a ele não desistir de si mesmo, então o carregou nas costas e o manipulou para que compreendesse. Embora fossem apenas palavras, elas representaram uma salvação para Ikki naquele momento. Ele queria se tornar como ele, para que, quando alguém se perdesse no futuro, pudesse ser ele a dizer tais palavras. Mas como não havia ninguém para lhe ensinar, ele só podia praticar tudo sozinho. E então ele foi aceito aqui, mas a família pressionou a escola na época para que ele não pudesse se formar. Mas o novo diretor apareceu,
embora acredite que o lado familiar ainda terá influência nisso. Mesmo assim, ele ainda não vai desistir. Stella disse que também pensava assim. Ela disse que estava incorreto quando ele disse que ela odiava perder. Mas ambos são assim, deste lado. Shizuku contou sua história para Alice, sobre o quanto amava seu irmão, sobre seu desprezo pelo clã, sobre como estava disposta a abrir mão de tudo por ele. Alice achou isso interessante. Shizuku fez lembrar de alguém que ele conhecia. Ele disse para ela se sentir à vontade para compartilhar o que quisesse como irmã, deste lado da família. Stella está cozinhando enquanto Ikki está tomando banho de imersão. Ela então entrou e quis esfregar o corpo dele porque era sua serva. Ikki queria recusar veementemente, mas sob a ameaça de Stella, foi forçado a concordar. Embora ambos parecessem envergonhados, eles se divertiram bastante juntos lá dentro. Mais uma bela manhã e Ikki e Stella continuam a praticar juntas. Dessa vez não era apenas uma corrida leve como de costume, mas sim uma partida de treino. Após alguns movimentos básicos de espada, os dois pararam para descansar. A primeira adversária de Stella já foi definida. Era um número de identificação sênior chamado Momotani. Ikki pretendia dar-lhe algumas informações, mas Stella recusou. Ela queria ter a oportunidade de treinar contra adversários sobre os quais não tinha nenhuma informação prévia. Após algum tempo de contato, Ikki percebeu uma coisa: somos completamente opostos, mas somos mais compatíveis do que qualquer outra pessoa. Stella ouviu isso, corou de vergonha e foi para a aula de gel. Ikki começou a entrar. Stella o deteve imediatamente. Ela queria convidá-lo para sair amanhã, mas antes que pudesse dizer isso, o celular dele começou a mostrar mensagens. Era uma mensagem da Shizuku. Ela quer convidá-lo para ir às compras com ela amanhã. Ikki não hesitou em responder que iria, o que deixou Stella furiosa. Chegou o sábado e os dois grupos foram às compras juntos. Todas as quatro, Stella, Ikki, Shizuku e Alice, têm olhos aqui. As duas garotas continuavam como fogo e água, provocando uma a outra. Alice se apresenta a Ikki, que foi convidado por Shizuku para acompanhá-la. Depois de um tempo, Ikki começa a se perguntar se Alice é um menino ou não. Ele, com sua personalidade travessa, fingiu timidez e disse em tom de brincadeira que iria cortejar Ikki. Shizuku estava ao lado dele, com ciúmes e prestes a esfaqueá-lo, mas felizmente Ikki a impediu. 4 pessoas foram juntas ao shopping. Stella ficou maravilhada com a imensidão daquele lugar. Ela se virou e pareceu desagradada ao ver os irmãos Kurogan caminhando de mãos dadas, o que Shizuku achou perfeitamente normal para 2 irmãos tímidos. Stella expressou o desejo de dar as mãos também, mas Shizuku agiu de forma rude, fazendo com que Stella corasse e se afastasse automaticamente depois que as duas saíram. Ela ficou furiosa e repreendeu o homem egoísta, chamando-o de irmão obcecado e pervertido. Gesson, o grupo foi então levado por Alice a uma loja de doces no centro, e todos ficaram com expressões de satisfação. Ele parecia satisfeito, pois doces e fantasias eram a sua especialidade. Ikki então percebeu que havia creme no rosto de Shizuku e o removeu de Zuko. Tanto Shizuku quanto Stella ficaram surpresas com aquela ação. Shizuku corou com a ação repentina e Stella fez o mesmo, mas, diante dessa situação incomum, Ikki não teve escolha a não ser pegar um lenço de papel para limpar a boca dela. Os 2 garotos estavam agora batendo um papo no banheiro, e Ikki estava surpreso que Shizuku pudesse confiar em Alice tão facilmente. Ele achava que Shizuku era uma pessoa sensível, com medo de estranhos, não do tipo que conseguia se aproximar facilmente de alguém, especialmente de garotos. Então ele queria agradecer a Alice por ter se aproximado de Shizuku. Alice agora pensava que Ikki era exatamente como Shizuku descreveu, uma pessoa forte, porém gentil. Ele pressentiu que alguém se aproximava, então disse a Ikki para ficar em silêncio. 2 homens mascarados entraram e abriram fogo por toda a sala. Após constatarem que não havia ninguém na sala, os 2 começaram a sair. Um buraco negro apareceu na parede e Ikki e Alice saíram dele. Após confirmarem a situação, os 2 concluíram que havia uma grande possibilidade de o shopping estar sendo atacado. Alice revela sua arma, uma adaga chamada Eremita das Trevas, com a qual ela pode controlar a sombra de qualquer coisa e até mesmo se mover livremente dentro dela. Eles foram juntos para a sala de segurança. Os funcionários daqui foram drogados e depois cegados. Ikki ligou para o diretor e descobriu que a escola já sabia disso. Um cliente que conseguiu escapar relatou a situação à polícia, então a escola tinha algum conhecimento do ocorrido. Os terroristas parecem estar atrás de algo além de dinheiro, que é o medo, para incitar o medo nas pessoas e controlá-las.
E como a polícia precisava da ajuda da escola, o diretor deu permissão ao grupo de Ike para usar Davis fora do ambiente escolar. Ele agradeceu-lhe rapidamente e desligou. Deste lado, entre os reféns mantidos pelos terroristas, estavam também aquelas duas irmãs. Shizuku teve uma ideia, mas precisava de tempo para executá-la, então lembrou Stella de não fazer nada que chamasse a atenção delas. No entanto, ao ver a mãe e o filho sendo espancados e até mesmo ameaçados de morte pelo terrorista, Stella não suportou mais e desembainhou sua espada para protegê-los. O terrorista continuou atirando, mas as balas não a atingiam. Então, o líder apareceu e ordenou que ele abaixasse a arma. Ele se apresentou como Biso e reconheceu a origem real de Stella. Ele repreendeu seu subordinado por atirar no refém. Em seguida, apontou a arma para a mãe por causa da resistência do menino. Dois meninos observavam à distância. Stella avançou sobre ele, mas era exatamente isso que ele queria. Ele bloqueou o ataque com facilidade e a fez voar pelos ares. Ele também é um blazer com Davis chamado Jugman Shing, cuja mão esquerda pode absorver ataques e sua mão direita os refletirá de volta para o oponente. Ele lhe deu apenas uma maneira de salvar o refém. Ela deveria se desculpar com ele, mas, estando nu e ajoelhado no chão, Ike ouviu aquilo e estava prestes a sair correndo, mas Alice o impediu. Percebendo que a refém poderia estar em perigo se ele a atacasse, Ike teve que se conter. Ver Stella sorrindo aos poucos enquanto tirava a roupa, peça por peça. Ike não resistiu à vontade de limpar a mancha, mas Alice conteve sua sombra para impedi-lo de fazer qualquer coisa precipitada. Ele o lembra das habilidades de Shizuku e o incentiva a confiar mais em sua irmã. A barreira foi concluída. Shizuku cria uma parede de água que forma um escudo para proteger os reféns. Ike recupera Intezu e então usa Itozura para eliminar o inimigo. Ele desviou da chuva de balas que o atingiam e então correu para cortar o braço esquerdo de Biso. Alice, por trás, gravou o som do casco dele. Ele implorou por ajuda aos seus camaradas, mas todos foram derrotados por Stella. Ike correu para abraçá-la e pediu desculpas. Shizuku trouxe as coisas dela e elogiou suas ações. Ike cai de joelhos devido aos efeitos colaterais de Itozura. Um cúmplice que já estava misturado com os reféns levantou a arma e apontou para a cabeça de um refém visivelmente abatido. Nesse momento, outra pessoa soltou Davis, que foi atingido por lâminas que atacaram tanto Biso quanto seu cúmplice. Ike reconheceu aquela pessoa rapidamente. Seu nome é Kiriaya Shizuya. Após tudo terminar, Ike foi agradecer a Shizuya. Mas ele disse, com arrogância, que só ajuda os fracos. Ele chega a insultar a determinação de Ike em se tornar um cavaleiro e menciona o passado de Ike, quando ele desistiu antes de enfrentá-lo. Shizuya lembrou Ike de abrir sua cesta. As informações sobre sua partida estavam lá. Shizuya e Ike irão lutar entre si. Ele parecia arrogante, disse a Ike para não fugir mais e foi embora. Finalmente, chegou o dia que todos estavam esperando, o dia em que começam as seleções preliminares da Guilda das Espadas das Sete Estrelas. Stella enfrentará sua oponente Momotani. Contra uma oponente que possuía um Davis de tipo raro, ela ainda venceu facilmente. Não apenas Stella, mas Shizuku e Alice também saíram vitoriosas. Em seguida, Kagami entrou na sala de descanso e entrevistou os três. Ela se apresenta a Shizuku e Alice, mencionando que faz parte do clube de jornalismo. Ele achava que ela devia saber de muitos boatos na escola. Após confirmar que o que ela havia dito estava correto, Alice ficou animada e pensou que eles ficariam juntos por muito tempo, enquanto estava no quarto analisando os materiais da partida com Shizuya. Enquanto ele estava perdido em pensamentos, Stella voltou. Ele a parabenizou pela vitória. Stella percebeu que Ike estava assistindo ao vídeo de Shizuya e perguntou o que estava acontecendo. Ela exclamou, admirada com a habilidade de se ocultar nas sombras, ficando completamente invisível, uma capacidade de invisibilidade perfeita. Tudo isso graças à sua habilidade Davis Oboruzuki, que também era a que possuía as habilidades mais semelhantes às de Ike. Stella expressou preocupação com ele, mas Ike já tinha um plano em mente. Ele chegou a afirmar que venceria. À noite, Stella também depositou sua confiança nele. Ike corria, relembrando as humilhações que sofrerá no passado e determinado a vencer a qualquer custo. De repente, ele se depara com Alice, que pergunta sobre os conflitos passados entre Ike e Shizuya. Ele contou o que aconteceu no ano passado. O chefe do clã Kurogan estava constantemente em contato com o diretor, tentando encontrar uma maneira de fazê-lo abandonar a escola. Então Shizuya pensou que ele era um petisco saboroso e o escolheu como alvo. Após ouvir sobre a provocação de Shizuya contra Ike, Alice perguntou a ele o que aconteceria se as coisas não melhorassem este ano.
Ikki diz que só precisa que as pessoas ao seu redor reconheçam suas habilidades. Ao longo dos anos, Alice percebeu a verdade. Ikki estava acostumado a ser machucado, aquela força era apenas resistência, um ato de acumular pressão constantemente sobre si mesmo. Então, quando a alma é levada ao seu limite, ela grita. E como Ikki se acostumou a suportar isso, há uma grande chance de que ele não ouça mais esse grito. É por isso que ele consegue sorrir com tanta calma. Alice deseja que você encontre em breve alguém que saiba ouvir seu coração, pois o primeiro dia de provas chegou. Todos os seus amigos vieram torcer por ele. Como ainda faltava algum tempo para a partida, Stella se ofereceu para assistir, mas Ikki recusou. Ele sugeriu que primeiro fossemos à sala de espera para nos concentrarmos. Shizuku lembra de amarrar a corda bem apertada, enquanto Alice o lembra de ter cuidado. Antes que ele pudesse entrar na sala, uma garota falou por trás dele. Ela é Saikyo Nene, a princesa Yaksha, uma das melhores jogadoras da Copa. Além disso, ela também é amiga do diretor. Então, desde este ano, foi contratada como professora nesta academia. Ela veio abraçá-lo e queria provocá-lo. Felizmente, o diretor chegou na hora marcada. Ela perguntou a Nene se ela tinha feito um bom trabalho assistindo a partida. Nene disse que, como a partida não era interessante, ela foi embora. O diretor ouviu isso e imediatamente o afastou. Naquele momento, ele estava relaxando na sala de descanso. Ao perceber que ainda faltavam 30 minutos para o início da partida, ele fechou os olhos e concentrou-se. Ele relembrou o passado. O motivo de ter vindo até ali estava determinado a não perder, não havia tempo para se preparar. A luta está prestes a começar. Ikki e Shizuya se encaram no ringue após algumas palavras provocativas. Ambos desafiaram Davis e deram início à partida. Shizuya invocou uma floresta e iniciou sua estratégia furtiva. As flechas continuavam vindo, mas Ikki as desviava, chegando a atingir Shizuya mesmo estando invisível, o que surpreendeu a todos. Ele mirou no local onde as flechas apareceram, atacando e atingindo com sucesso a invisível Shizuya. Após um tempo, Shizuya começou a falar, percebendo a determinação de Ikki em vencer e comentou que ele continuava tão teimoso como sempre. Ele então continuou a se tornar invisível com grande confiança, e Shizuya chegou a indicar o local onde ele atacaria em seguida, começando pela perna esquerda e indo até o ombro esquerdo, e que ficou surpreso por não ver nenhuma flecha. Shizuya disse que não tinha pelos nas pernas no início. Sua habilidade agora também permite alterar o formato das flechas, de modo que Ikki não consegue pressenti-las antes de ser atingido. Em seguida, ele atacou o braço esquerdo de Ikki, fazendo com que ele perdesse o equilíbrio e caísse no chão. A plateia fica impressionada com o aumento de poder de Shizuya, enquanto o grupo parece extremamente preocupado com Ikki. Stella pensou que, se Ikki tivesse atacado com toda a sua força desde o início, antes que seu oponente pudesse ficar invisível, não teria sido mais fácil? Shizuku presumiu que era seu estilo de esgrima tentar desvendar as habilidades do oponente, mas Stella descartou essa ideia. Ela achou que era esforço demais. Nesse momento, Alice se pronunciou, pensando que não era que Ikki não tivesse pensado nisso, mas sim que era impossível. Ele estava tão nervoso que nem sequer pensou em algo tão simples. Stella só se deu conta disso agora. Shizuya então atacou e provocou, fazendo com que toda a plateia se virasse e risse dele. Ikki caiu no chão. Os estudantes, espalhados por todo o auditório, riam e o criticavam continuamente. Stella não conseguiu se controlar e mandou os outros ficarem quietos. Ela também não se esqueceu de se virar e lembrar Ikki de voltar ao seu jeito normal. Ikki agora conseguia se levantar novamente. Ele deu um soco no próprio rosto e agradeceu a Stella. Shizuya, que estava ao lado dele, ouviu e riu zombeteiramente. Ele disse que o próximo ataque seria direcionado diretamente ao cérebro de Ikki. Ele não se importa com isso. Entre em posição de combate e use Tozura. Após analisar e relembrar os ferimentos, desta vez ele pressentiu e apanhou a flecha que estava prestes a perfurar seu coração. Shizuya ficou horrorizada ao presenciar aquilo. Ele continuou a atacar, mas as flechas agora eram inúteis contra Ikki. Ele até descobriu a posição de Shizuya, e pensou, ei, este lado ficou animado e eu ri. Ela explica que Ikki, com sua capacidade de compreender os ataques do oponente, assimilou todas as habilidades e flechas de Shizuya. Isso cria um campo de visão absoluto, Ikki derrota todos eles. Mesmo rastejando pelo chão, implorando e até desistindo, Ikki continuou avançando. Ele parou a tempo, antes que a lâmina pudesse cortar Shizuya. Ele desmaiou rapidamente e a batalha terminou. O efeito de Tozura terminou e Ikki caiu rapidamente no chão. Naquela noite, Ikki acordou em um quarto de hospital.
Stella deitou-se ao lado da cama e adormeceu. Shizuku e Alice estavam paradas do lado de fora da porta. Parecia que ela optou por não entrar para dar espaço às duas. Alice também a abraçou rapidamente e disse que gostava daquela pessoa. Stella acordou e viu Ikki espiando-a enquanto ela dormia. Ela ficou furiosa e começou a atirar coisas nele. Ikki pede desculpas por tê-la preocupado e depois diz que gosta dela. Stella corou e tentou negar que também gostava dele. Ela achou injusto que ele sempre falasse com tanta sinceridade e pediu a Ikki que fechasse os olhos. Ele prontamente fez o mesmo, mas em vez de um soco, recebeu um beijo na bochecha. Ao ouvir isso, Stella também desenvolveu sentimentos por ele. Ikki a abraçou alegremente. Stella também se acalmou rapidamente, abraçando-o com satisfação. Sob o manto da noite, com pétalas de cerejeira voando lá fora, os dois prometeram se encontrar na partida final para descobrir quem seria o vencedor. Essa promessa também deu início a uma linda história de amor para o jovem casal. Certa manhã, Stella estava praticando arremesso de espadas. Ela e Ikki agora são um casal, mas no momento ela se sente extremamente insatisfeita porque já se passaram 2 semanas e Ikki ainda não fez nada por ela. Deste lado, Ikki havia alcançado uma sequência de 5 vitórias consecutivas, e sua reputação crescia a cada dia. Agora ninguém mais o chama de aluno pior aluno, mas sim de rei da espada esquecido ou outro escolhido da turma. Ele está se tornando cada vez mais popular entre as garotas. Eles até queriam pedir que ele lhes ensinasse mais sobre esgrima. Ao perceber o olhar ciumento de Stella, ele se recompôs rapidamente. Em contraste com a atitude das meninas, os meninos o achavam extremamente irritante. Nesse momento, o professor da turma entrou na sala de aula, mas como de costume, o sangue continuou a jorrar e, naquela noite, ela desmaiou e caiu no chão do seu quarto. Stella comentou sarcasticamente sobre a popularidade dele com as garotas. Contudo, contrariando o que ela imaginava, ele disse que sempre os receberia de braços abertos caso tivessem a intenção de aprender esgrima. Ele se sentia feliz por poder ajudar, pois, caso ocorresse um acidente na área comercial, as pessoas poderiam se proteger. Stella ficou feliz com a gentileza dele. Ela corou rapidamente e virou o rosto. Ela sugeriu que eles começassem a fazer as coisas que os apaixonados fazem quando estão apaixonados, mas infelizmente Ikki já estava dormindo. No dia seguinte, ele começou a ensinar esgrima ao grupo de Kagami. Ele ensinou-lhes equilíbrio e a importância da musculatura e da postura através do exercício de ficar em pé sobre uma perna só. Porque, durante uma luta, muitas vezes uma perna acaba suportando todo o peso. Kagami ficou ao lado dele, anotando continuamente cada palavra que ele dizia, mesmo sem entender nenhuma. Nesse momento, algumas pessoas invejosas começaram a aparecer e a dificultar as coisas para ele. Eles sacaram suas armas e vieram atacar, mas, de forma egoísta, simplesmente usaram artes marciais e os derrotaram um a um. Eles se ajoelharam rapidamente para pedir desculpas a ele. Eles fazem isso porque querem atenção e depois pedem que você os ajude a praticar. Ikki concordou alegremente e pediu que eles praticassem primeiro ficar em um pé só. Algumas outras alunas também ficaram entusiasmadas e pediram para participar. A turma dele estava ficando cada vez maior. Stella agora segurava 2 garrafas de água atrás das costas. Ela perguntou a Ikki se ele estava com sede e ofereceu-lhe uma garrafa. Mas Shizuku apareceu do nada e lhe deu uma lata de água. Ikki aceitou alegremente e bebeu. Shizuku ficou ao lado dele, provocando. Stella ficou ao lado dele, surpresa e paralisada. Também foi observado que ela carregava 2 garrafas de água nas costas. Stella rapidamente desconversa, dizendo que comprou os 2 meninos para si mesma e depois os vende ao mesmo tempo. Shizuku se ofereceu para praticar esgrima juntos. Ikki pensava que já havia um grão-mestre em casa que a ensinara a mirar com a espada. Shizuku recusou firmemente. Ela não podia aceitar como mestre aquele tipo de pessoa que havia expulsado seu irmão para a rua. Ikki também aceitou alegremente a oferta de sua irmãzinha. Stella também se ofereceu para ensiná-la, mas Ikki nunca pensou nisso, percebendo que ela fugiu às pressas e mentiu dizendo que não precisava da orientação dele. No caminho, ela encontrou Alice caminhando. Ela estava curiosa sobre o disco do jogo que ele tinha na mão. Alice disse que ele pegou emprestado da casa de Kagami, que é Otome, o jogo mais emocionante da atualidade. Stella pareceu interessada, então pegou o emprestado para brincar e brincou com ele cada vez mais. Ela ficou cada vez mais interessada e tornou-se viciada. Ela gostaria de poder ser tão honesta quanto é no jogo. Eu gostaria que pudéssemos fazer juntos as coisas que os apaixonados fazem. Enquanto ela estava perdida em seus pensamentos, ele voltou e a viu entrar de repente.
Ela pareceu confusa, então ele perguntou se ela queria ir nadar com todos. A princípio, ela pareceu relutante em ir, chegando a ficar irritada porque ele se recusou a ensiná-la a esgrimir. Ikki explicou-lhe claramente que, durante muito tempo, as suas capacidades tinham ultrapassado em muito o que ele conseguia compreender. Até mesmo a esgrima deles é diferente. A dela era mais focada na força, enquanto a dele era principalmente na técnica. Então se ele a ensinasse a esgrima, sua habilidade com a espada estaria arruinada. Ele queria que ela fosse além da sua imaginação. Ao ouvir essas explicações, Stella se acalmou e concordou em ir nadar com ela. No dia seguinte, estavam todos no carro. Shizuku se sente desconfortável com a presença de Stella, e Alice acha que ela se tornou viciada em jogos. Ao caminhar até a piscina, Stella ficou encantada com a piscina japonesa. Mesmo quando Shizuku viu a piscina pela primeira vez, e que não os trouxe aqui apenas por diversão. Mas este é um exercício para eles aumentarem o volume da cavidade pulmonar. Além disso, você quer que eles tentem se concentrar em se acalmar depois que se acalmarem. Stella ficou ao lado dela, emburrada porque Ikki demorou muito para se levantar sem lhe dar atenção. Stella estava entediada brincando com água, então tentou fazer o que Ikki lhe ensinou. Enquanto relaxava na água, concentrada em seus pensamentos, a voz de Kagami soou, fazendo-a perder o foco e encher sua garrafa de água novamente. Ela pergunta a Stella como tem evoluído seu relacionamento com Ikki. Percebendo que ela estava tentando evitar a pergunta, Kagami a provocou perguntando se ele ia sair em um encontro com Ikki. Stella interveio rapidamente e revelou a relação entre os dois. Kagami ficou entusiasmada com isso. Ela também prometeu manter isso em segredo. Então perguntou até que ponto eles tinham progredido, quando soube que ainda não tinham se beijado. Kagami pareceu desapontado. Alice e Shizuku estavam sentadas e relaxando. Ela perguntou a Alice se ele achava estranho que sua irmã tivesse sentimentos por seu irmão. Ele disse que normalmente isso seria muito estranho. Mas como Shizuku ainda o ama mesmo sabendo disso, o que é um grande amor, Kagami, por sua vez, ouve a história de Stella. Kagami pediu que ela explicasse tudo claramente. Kagami gritou para ela se abrir mais, especialmente porque Ikki ainda estava fechado para ela. Stella tinha medo de que Ikki a considerasse uma menina má e a odiasse. Kagami disse que isso não aconteceria, que se ela continuasse assim, ele fugiria. Então ele a encorajou a dar o seu melhor, dizendo que Kagami saiu correndo para chamar Ikki. Stella perguntou a ele o que achava do seu maiô, e ele simplesmente a elogiou, dizendo que lhe caía bem. Ikki também tinha algo a lhe dizer naquele momento. Ele se perguntou se seria certo ficar assim para sempre. Ele era exatamente como ela. Eles têm se comportado como um casal apaixonado nas últimas 2 semanas. Então ele queria que eles conversassem mais um com o outro dali em diante. Stella achou que ele queria terminar o relacionamento, então se virou e chorou. Ele baixou a cabeça em sinal de desculpas, querendo explicar a situação para ela. Ele chegou a pensar que ela o odiava. Stella negou isso. Ela disse que o amava muito, e que também afirma seus sentimentos por ela. Os dois começaram a discutir e, aos poucos, foram se entendendo melhor. Ikki teve uma ideia, pedir para os dois dizerem o que queriam fazer naquele momento. Ambos queriam se beijar. E então aconteceu um beijo apaixonado. Naquela noite, os dois deram as mãos e entraram no carro. O aviso sobre o próximo adversário foi enviado a ambos. Ambos os seus oponentes são membros do Conselho Estudantil. Todos estavam determinados a não perder. A promessa neste confronto é de fogo. A batalha com o Grêmio Estudantil está ficando cada vez mais intensa. Ikki agora enfrenta Tomaru Zenzen, com MC Grieco conseguindo aumentar sua velocidade. Sua velocidade pode aumentar indefinidamente, a menos que ela preste atenção para parar. Ela usou essa técnica para correr pelo campo. Sua velocidade agora excedia a velocidade do som. O olho humano não consegue observar esse lado. A rival de Stella também é membro do Conselho Estudantil. E Kazushi Seijo, com sua técnica destruidora, quanto mais ele brande sua espada, mais pesada ela fica. A partir de então, cada golpe terá um poder extremamente grande. Após sentir que já havia desferido golpes suficientes, ele começou a avançar para o ataque. No entanto, Stella simplesmente cortou a arma dele, e isso foi tudo. Enquanto o lado de Ikki, apesar de atingir a velocidade máxima, atacou mesmo de um ponto cego. Mas ele simplesmente esquivou-se do ataque e brandiu sua espada, forçando Zenzen a se render. Tanto Ikki quanto Stella venceram os membros do Conselho Estudantil e mantiveram sua invencibilidade após a batalha. Alice e Shizuku também se reuniram para comemorar a vitória. E como sempre, Shizuku e Stella estavam discutindo sobre quem ficaria com Ikki naquele momento.
Tanto ele quanto Alice perceberam que um perseguidor os seguia havia uma semana desde o ocorrido, então Ike decidiu que deveria resolver isso de uma vez por todas. Ele disse à menina para se esconder atrás da árvore. Ao ser descoberta repentinamente, a menina caiu no chão surpresa. Então fugiu às pressas, mas acidentalmente caiu na água. Não havia outra maneira, então todos tiveram que levá-la ao hospital depois que ela acordou. Ela agradeceu a todos e se apresentou como Ayazuji Ayas. A estudante estava deitada de costas e parecia envergonhada toda vez que olhava nos olhos do filho. Ike ouviu a conversa e perguntou a ela sobre Atsuji Kaito. Ele ficou feliz em saber que os dois eram pai e filha e os reconheceu imediatamente ao ver a espada dela. Stella e Alice ficaram curiosas sobre aquela pessoa. Shizuku explica que Atsuji Kaito é um espadachim genial conhecido como o Último Samurai. Ele é um mestre espadachim, mas como não é um braseiro, poucas pessoas o conhecem. Ele também tem sido a inspiração de Ike desde que ele era criança. Ele também perguntou sobre seu estado de saúde atual e ficou surpreso ao ouvir Ayas dizer que sofreu um acidente durante a partida e precisou ser hospitalizado. Shizuku então se pronunciou e perguntou por que ela estava seguindo Ike. Ela explicou que só queria que ele lhe ensinasse um pouco sobre esgrima. Ela sempre praticou sozinha. Mas ultimamente a situação dos treinos não tem sido muito boa. Mas como ela não sabia como conversar com garotos, durante a última semana ela só conseguiu segui-lo e pensar se deveria ou não falar com ele. Ike sorriu e perguntou se ela queria praticar esgrima com ele. Após receber a alta do hospital, ela imediatamente se juntou à turma de Ike, e os dois começaram a treinar juntos. Ele constatou que ela tinha uma base sólida, uma postura impecável e um nível de habilidade muito alto. De repente, ele se pronunciou para dizer a ela para parar. Ele perguntou se o motivo pelo qual ela achava que ainda tinha pelos no mesmo lugar era porque não tinha atingido o nível do pai. E a S concordou com isso. Independentemente de como ela se movesse, ela não conseguiria se mover como ele. Mesmo tendo memorizado todos os seus movimentos, Ike acreditava que o motivo de não conseguir se desenvolver era porque eles eram de gêneros diferentes. Então as estruturas de Mist Muscle também não eram as mesmas. Quanto mais ele queria capturar a pose perfeitamente, mais óbvia a diferença se tornava. Ele até encontrou uma maneira de ajustar a postura dela. Mas se ela ainda quisesse usar a mesma esgrima que seu pai, então não deveria se forçar a mudar. Porque, uma vez ajustado, não há como voltar a ser como era antes. Ayas ouviu isso e ainda queria que ele a ajudasse. Porque, acontecesse o que acontecesse, ela ainda queria se tornar mais forte. Ike foi corrigir a postura dela e, ao presenciar a cena, Stella e Shizuku coraram, enquanto Ayas ficou extremamente envergonhada. Após ajustar sua postura, embora talvez não estivesse acostumada com a sensação no início, ela rapidamente percebeu a mudança. Naquela tarde, Ayase agradeceu alegremente a Ike por isso. Ela agradece a Ike por tê-la ajudado. Ayase chegou a elogiar as mãos dele, dizendo que eram muito parecidas com as do pai. Stella perguntou a Shizuku: "Isso não te incomoda?" Ela disse que não sentia que Ayase quisesse flertar com o irmão dela. Além disso, desde que o irmão dela possa ser feliz, não importa se essa pessoa não seja ela. Stella também ficou surpresa com a maturidade da menina. Ayase se ofereceu para praticar esgrima com Ike amanhã. Ela quer ficar mais forte para poder vencer a rodada preliminar e a competição de desilusão amorosa. Ike também concordou alegremente. No dia seguinte, Stella e Ayase treinaram juntos, e seus movimentos haviam se tornado mais ágeis. Naquela noite, ela convidou Stella e Ike para jantar. Ayase ficou muito surpreso. Apesar de ter comido bastante carne, a cintura de Stella era inacreditável. Ela confidenciou que, após ter aprendido com Ike, a cada dia ela fazia uma nova descoberta e, gradualmente, sentia que estava se aproximando do nível de seu pai. Nesse momento, um grupo de estudantes do sexo masculino se aproximou. Pareciam conhecer Ayase e perceberam que o amigo estava desconfortável. Ike imediatamente mandou os meninos embora. Então o líder do grupo deu um passo à frente. Inicialmente, ele pareceu estar arrependido e até jogou água em Ike, mas depois revelou sua verdadeira identidade e bateu a cabeça do menino contra a sua. Ele também é o cara que está com o Davis e tem um encontro individual com o Ike. Stella, que estava ao lado dela, não conseguiu se conter e atacou, mas Ike a impediu rapidamente. Ele ainda sorria e deixava tudo para lá para evitar conflitos desnecessários, percebendo que não podia provocar Ike. O líder e seus seguidores partiram. Depois que ele saiu, dois estudantes, um homem e uma mulher, membros do Grêmio Estudantil, vieram perguntar sobre a situação deles. Eles são o vice-presidente e o secretário da associação. Eles fornecem informações sobre o líder do grupo. Essa é a carta na manga da escola Dunro.
O espadachim Kurashiki Kurodo ficou entre os 8 primeiros colocados no exame das 7 estrelas do ano passado. Depois disso, trataram dos ferimentos dele e todos foram embora, seguindo seus caminhos. Stella perguntou a Yai sobre aquele grupo de pessoas, percebendo sua hesitação em responder. Ikki expressou que não queria forçar a situação. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, o anúncio foi feito. Informações sobre a próxima partida indicam que Ikki e a AS se enfrentarão. Após receber a informação, ela se virou e foi embora. Nos dias seguintes, as aulas de esgrima de Ikki continuaram a funcionar. No entanto, desde aquele dia, o IAAS não voltou a aparecer por aqui. Após o treino, Ikki e Alice se encontraram, pensando que se a IAS tinha como objetivo vencer as 7 estrelas, então ela definitivamente não gostaria de perder nenhuma partida. Mas, como ela também percebeu que não tinha chance de vencê-lo, talvez agisse antes do início da partida. Sem esperar ser desmascarado tão facilmente, Ikki não teve escolha a não ser enviar uma mensagem dizendo que Ais queria encontrá-lo de manhã cedo, antes da partida. Alice viu e deduziu que era uma armadilha, mas Ikki não achou que fosse. Alice ficou mais uma vez admirada com a capacidade dele de ter uma boa opinião dos outros, algo que ele era incapaz de fazer. Mas, graças a isso, ele também viu muitas coisas que poucas pessoas conseguiam ver. No fim, ele apenas lembrou Ikki de estar mentalmente preparado para romper os laços com Ais, se necessário. Ikki simplesmente agradeceu e disse que não cometeria o mesmo erro. Chegou a hora do encontro. Ikki e Ais se encontram no terraço. Neste exato momento, bem no terraço, está acontecendo uma conversa entre duas pessoas. Ais pergunta sobre a promessa de Ikki e Stella de lutarem juntos na batalha final. Ela também perguntou o que aconteceria se ele se deparasse com uma doença incurável antes de cumprir sua promessa. Ikki achava que só podia ajudar de forma justa e lutar com todas as suas forças, mesmo que não pudesse vencer, mas Ais não pensava assim. Ela acredita que não faz sentido travar uma batalha justa sem vencer. Ela também disse que queria vencer seu inimigo a qualquer custo, afirmando que recuou. Sem ver outra saída, Ikki não teve escolha a não ser usar Itozura e mergulhar para pegá-la. Então, ambos caíram juntos em um lago. Ao chegar à costa, ele perguntou a Yaias por que ela havia feito aquilo. Ela fez isso apenas para permitir que ele usasse Itozura, já que sua habilidade só podia ser usada uma vez por dia. Faltam apenas 10 horas para o início oficial da batalha. Então você não terá tempo suficiente para se recuperar. Ela fez isso para aumentar sua porcentagem de vitórias na próxima batalha. Ikki perguntou por que ela queria tanto vencer, mesmo que isso significasse abrir mão da honra do nome Atsugi e continuar sendo ela mesma. Ela não disse nada e se virou para sair. Ikki voltou para o seu quarto. Ele desabou sobre Stella, exausto. Ao perceber que algo estava errado, ela o levou correndo para o hospital. Depois de um tempo, Ikki acordou. Shizuku, Alice e Stella estavam todas preocupadas com ele, lembrando-se da competição. Ele verificou, surpreso, e descobriu que ainda tinha algum tempo antes do início oficial da batalha. Alice também contou tudo sobre o encontro dele com a IAS. O diretor está aqui agora. Ela quer que Ikki a acompanhe até o escritório. A parede que ele destruiu ontem usando Itozura está sob investigação. Ikki também assumiu a responsabilidade, mas não quis dizer o motivo e aceitou a punição. O diretor também sabe que você está acobertando alguém. Aproveitando a oportunidade, ele pediu mais informações sobre IAS. O diretor forneceu informações sobre o pai de IAS, que ficou impossibilitado de empunhar uma espada após perder um duelo durante um ataque ao dojo. E quem fez isso foi Kurashiki Kurodo, aquele que havia causado problemas para eles não muito tempo atrás. Segundo a lei, o terreno e o dojo pertenceriam a ele, enquanto o pai de Ayas ainda não havia recuperado a consciência. Desde então, ela nutria ódio por ele. Após ouvirem a história, o grupo sentou-se e refletiu. Alice acredita que Ayas não vai parar por nada até vencer, mas mesmo assim, Ikki lutará de frente. A hora chegou. A batalha começa oficialmente. Ikki e Ayas entram no palco para se enfrentarem. Ela ficou surpresa ao ver que Ikki ainda era capaz de vir até aqui para lutar. Ele não disse muita coisa e ligou rapidamente para Intezusa. Deste lado, Ayase também lembrou de seu Davis, Izumi. Stella queria pedir informações sobre seu estilo de luta, mas Alice não tinha nenhuma informação sobre ela. A batalha começou. Ikki Lao atacou primeiro, e a AS simplesmente tocou com sua espada para causar um ferimento nele. Toda a plateia estava confusa e não entendia o que estava acontecendo. Ikki recuou cautelosamente, mas, mais uma vez, foi inexplicavelmente ferido, e os dois correram para um duelo de espadas.
Ikki presumiu que Ayas já havia armado armadilhas por toda a arena e, em seguida, usou um tornado para acidentalmente cortá-lo. Descobriu-se que ela já havia aberto um corte na arena e então ativado o feitiço para criar um tornado que atacou o local marcado. Ela se lançou sobre ele diretamente, aproveitando-se dos pequenos ferimentos que ele havia sofrido. Seu alcance se espalhou, criando um corte que se estendeu pelo braço de Ikki. Ele compreendeu que um único golpe na zona de perigo significaria morte instantânea. E a AS então se aproximou para atacar. Ela pediu desculpas e lançou sua habilidade. Por sorte, sua espada bloqueou o golpe e o salvou de uma derrota definitiva. Antes da batalha, Ikki foi falar com a professora da turma acompanhado de Stella. Ele afirmou que existe uma grande possibilidade de a IAS trapacear na próxima partida. No entanto, ele queria que ela o perdoasse por aquele comportamento, pois desejava confiar na IAS. Mesmo que ele vencesse facilmente se rompesse os laços com ela, depois de pensar bem, ele realmente não queria fazer isso. Ikki queria descobrir o verdadeiro propósito dela através dessa batalha. O professor, portanto, aceitou que isso tivesse acontecido. Ao retornar à arena, Ikki percebeu que toda a sua técnica estava em desordem. Quer fossem as coisas que ele lhe ensinou ou as técnicas que ela já dominava, tudo havia desaparecido. Ela mandou-o calar a boca, porque tinha aprendido que, por mais arrogante que fosse, se não ganhasse, não significava nada. Um ideal sem resultados não tem sentido. Então ela queria fazer de tudo para vencer e recuperar tudo o que havia perdido. Ikki decidiu então que usaria o que havia de mais forte dentro dele para recuperar o orgulho dela. Ele avançou em alta velocidade, Ayas recuou e estendeu seu golpe no ar, porém Ikki viu e desviou. Em pânico, Ayas fincou sua espada no chão, criando uma camada de poeira, e Ikki saiu correndo da fumaça para enfrentá-la. A batalha terminou com Ayas sucumbindo à espada de Ikki. Apesar de ter vencido, Alice e Shizuku viram desarmar Davis antes que a lâmina pudesse tocá-la, e Ayase também lhe perguntou por que ele não a atacou. Ikki pensou que, mesmo que ele não a atacasse, ela não seria mais capaz de lutar. Ayase tentou se mover, mas não conseguiu. Ikki disse isso porque seu orgulho não estava mais ali. Que sem orgulho sua alma estaria nessa luta. Ela agora aceitava sua derrota. Ikki disse que ela não deveria se envergonhar, já que não havia abandonado a arte da esgrima que seu pai lhe transmitirá. Ikki se ofereceu para ajudá-la. Mesmo tendo feito coisas erradas, ele ainda a considerava uma amiga. Ele estendeu a mão para lhe dar outra chance. Ao ver a figura de seu pai, Ayase agarrou e pediu ajuda. Era exatamente isso que Ikki estava esperando. Etsuji Kaito, conhecido como o último samurai desde a ascensão de Ietsu ao trono. Ele sofria de problemas cardíacos e está aposentado desde então. Embora já não consiga manejar uma espada tão bem como antes, continua a ser um professor dedicado aos seus alunos. Até 2 anos atrás, o incidente que o deixou em coma continuava acontecendo desde o fim da batalha. O trio, Eiatsu, Ikki e Stella, partiu junto para o dojo Yatsuji. No caminho, Stella fica preocupada com Kurodo porque ele não parece ser uma pessoa nada agradável. Ikki achou que deveria ser cauteloso com ele, afinal, ele estava entre os 8 melhores da competição das 7 estrelas no ano passado e, por causa de sua habilidade em suprimir blazers do tipo espadachim, ganhou o título de matador de espadachins. Ias acrescentou ainda que no duelo de 2 anos atrás, ele não usou o Davis para bater no pai dela. Ayase, que testemunhou tudo, não passava de um pesadelo para ela. Ela avisou que a espada dele não tinha misericórdia. Nobreza ou orgulho nada mais são do que violência. Ele feriu o pai dela, zombando da habilidade da família com a espada. Depois de algum tempo, eles chegaram ao portão do dojo. Agora está cheio de lixo e pichações. Ikki aproximou-se de um grupo de meninos reunidos no pátio para conversar. Ele queria pedir permissão para se encontrar com Kurodo. Os 3 entraram e se encontraram diretamente. Kurodo reconheceu Ikki imediatamente como o homem que havia conhecido na lanchonete. Ele foi desafiá-lo a retomar aquele lugar. Entusiasmado com o espírito dele desta vez, ele quis testar o seu nível primeiro. Ele retirou os manuais do aluno das pessoas que encontrou no pátio. Ele se levantou empolgado para receber a convocação de Davis, Orochimaru. Ikki também recuperou Intezusa rapidamente. Ele rapidamente partiu para o ataque. 2 espadas se chocaram. Ikki tentou atacar, mas foi previsto e bloqueado por Kurodo. Ele desembainhou a espada e atacou à distância. Ikki, com visão perfeita, desviou da lâmina. Diminuiu a distância entre os dois e atacou, mas infelizmente o ataque foi esquivado. Ele teve a oportunidade de contra-atacar. Finta e ataque.
fazendo com que Ikki se machucasse mesmo tendo evitado o golpe. Ikki agora conseguia enxergar as verdadeiras habilidades de Kurodo. A verdadeira habilidade que lhe permitiu vencer o pai de Ayase foram seus reflexos. Sua velocidade de reação era até 2 vezes maior que a de Ikki e Stella. Então, antes que pudesse lançar um ataque, ele já desferia 2 ou 3, e com essa habilidade, ele podia até mesmo desviar de ataques além das capacidades de humanos normais, ou mudar um ataque num piscar de olhos, criando um ataque completamente novo. Kurodo ficou surpreso que alguém tivesse percebido suas habilidades. No entanto, ele não se importava, porque mesmo que soubesse, não achava que Ikki pudesse fazer alguma coisa. Ele continuou a atacar enquanto Ikki tentava se defender e esquivar de cada golpe de espada. Ele continuou a atacar a uma velocidade 2 vezes maior que a do ataque anterior. Por mais que tentasse, Ikki não conseguia bloquear todos os golpes de espada. No fim, ele acabou com um ferimento no peito. Ele continuou a atacar com cada vez mais ferocidade, abrindo feridas sucessivas em seu corpo, temendo que seu destino fosse o mesmo que o de seu pai. Ayase estava prestes a impedi-la, mas Stella a deteve porque sabia que, se a impedisse agora, não teria mais a chance de retomar o dojo. Stella também queria interromper a batalha como ela, mas ao ver os olhos felizes de Ikki por lutar contra um oponente forte, ela desistiu. Stella perguntou a Ayase se o pai dela se sentiu humilhado. Ayase acredita que, se Kurodo não tivesse aparecido, tudo teria continuado pacífico e belo. No entanto, Stella achou que era apenas imaginação dela. Porque para um homem forte como ele, conhecido como o último samurai, que só sabia viver para esperar a morte, encontrou um oponente que queria enfrentá-lo. Para um espadachim, aquilo era algo maravilhoso. Ela então se lembrou do que seu pai disse antes de entrar em coma, seu pedido de desculpas por seu egoísmo. Então ela aceitou esse casamento. 2 olhos cheios de lágrimas. Stella queria comê-la, mas as duas rapidamente voltaram a outra partida. Kurodo então revelou sua fraqueza. Sua força física estava diminuindo rapidamente. Ambos gostaram da partida. Ikki pergunta se o pai de Ayase está sorrindo como os dois estão agora? Kurodo negou e disse que um fraco como ele não era digno do título de último samurai. Os dois se prepararam então para liberar toda a sua força. Kurodo suportou o impacto das 8 lâminas que atacaram Ikki. Ele ergueu a espada e desferiu um golpe reto para a frente. Ele então se lembrou da técnica com Macha que Ayase tentou usar 2 anos atrás, mas sem sucesso. E então, quando as 2 lâminas se cruzaram, Kurodo caiu sangrando. Ayase percebeu qual foi o último movimento usado por Ikki. Foi o movimento final da esgrima com Macha de Aesuji que ela queria transmitir à sua filha. Kurodo perguntou qual era a sua identidade. An aceitou a derrota e partiu. A batalha terminou. Stella veio apoiá-lo, e Ayase pediu desculpas por tudo que havia causado. Em relação ao seu pai e aos ideais de um espadachim, Ikki acredita que isso não é verdade. O motivo da sua vitória hoje foi que Ayase memorizou o movimento de espada que o pai dela executava, e por isso ele conseguiu copiá-lo. Ele afirma que ela é a única digna de herdar a maestria com a espada de seu pai. Depois disso, Ayase está determinada a se tornar mais forte para ser digna de ser uma verdadeira sucessora. Ayase confessou ter trapaceado em sua luta contra Ikki. Ela foi desclassificada da competição e suspensa da escola por 10 dias. Nesse instante, a mensagem de Ayase foi enviada para Ikki. O pai dela acordou e tudo acabou bem. Nesse instante, Shizuku e Alice apareceram de repente por trás delas. Shizuku se sentiu desconfortável por ser deixada de lado, então parou de discutir com Stella. Ikki estava extremamente feliz naquele momento, pois a vida cotidiana finalmente havia retornado à paz que deveria ter. Já se passou metade do caminho desde o início da fase preliminar, e quem causou a impressão mais forte foi Ikki, com uma sequência de 12 vitórias consecutivas. Ikki e Stella agora estão sentados na bicicleta Beach. Eles terão uma semana para descansar e relaxar antes das partidas difíceis que virão. E essa viagem foi um presente do diretor para os dois no acampamento de alquimia da escola em Okutama. Stella estava extremamente animada, pois era a primeira vez que ela conseguia ir tão longe com Ikki. Ela admirava a paisagem ao seu redor, deixando Ikki feliz também, já que ele estava na estação. Shizuku suspirou repetidamente porque não conseguia impedir que os outros dois fossem sozinhos. Alice disse para ela se animar e ir junto. Ela desejava que ele fosse com ela, mas infelizmente ele já estava feliz. Deste lado, os outros dois ainda estavam a caminho da área de treinamento. Os membros do Grêmio Estudantil já os aguardavam à frente, depois de chegarem ao campo de treinamento. Gen e Stella estavam jogando tênis juntos, mas para os outros parecia que estavam tendo uma discussão acalorada, e que outros 3 estavam assistindo a essa partida intensa. Ao contrário do que Ikki pensava, os outros ficaram felizes por ter alguém para participar em vez deles.
O motivo pelo qual eles vieram para cá foi também o motivo pelo qual Ikki e Stella vieram para cá. Percebendo sua confusão, eles também não revelaram qual era sua função ali, estavam ali para limpar o dormitório. Porque daqui a um mês, os representantes da Associação da Espada das Sete Estrelas estarão treinando aqui, então, antes disso, o local precisa ser limpo completamente. Como precisavam de mais ajuda, o Grêmio Estudantil pediu ao diretor que enviasse mais pessoas. Além disso, o presidente do Conselho Estudantil, Todotuka, também queria conhecê-los pessoalmente, mas ela não está aqui hoje. Stella agora está desiludida com seu sonho de ficar com Ikki. Shizuku havia retornado à casa da família Kuroga. Assim que chegou em casa, trancou-se no quarto e acariciou seu gato de estimação. Deste lado, Ikki e Stella planejaram ir juntos ver a cachoeira, já que o trabalho de limpeza havia terminado e eles tinham tempo para relaxar. Como leva 1 hora para chegar à cachoeira, eles partiram rapidamente. O caminho era mais difícil e rochoso do que o esperado, pensou Ikki. É mais como um teste de treinamento físico. Ele olhou para trás e constatou o estado instável de Stella. Apesar de ela dizer que estava bem, o egoísmo foi descoberto logo no início. Como comeu menos no almoço hoje do que de costume, Stella tentou justificar dizendo que era porque não estava com fome e também porque não tinha feito muito exercício. Ele pretendia voltar ao dormitório para deixá-la descansar, mas Stella recusou. Voltaria para o dormitório para deixá-la descansar, mas Stella recusou. Como era raro os dois terem um espaço tão privado juntos, ela ainda queria continuar naquela noite. O estado de saúde de Stella estava piorando. Ela acabou de confessar que vinha se sentindo muito cansada há algum tempo. Com tontura e até vontade de vomitar, ela pensou que, como eles haviam se beijado no dia anterior, ela estava grávida. Ikki explicou rapidamente que não era nada disso e disse que era apenas porque ela estava resfriada. Stella ficou surpresa porque nunca tinha tido um resfriado antes e não conhecia esses sintomas. Ela estava cansada e desabou no chão. A professora queria levá-los de volta ao dormitório, mas de repente começou a chover, então eles foram obrigados a se abrigar em uma casa de madeira na floresta depois de terem a temperatura ferida. Ele pôde então confirmar que ela estava com febre alta, então fez um sinal para que ela tirasse as roupas molhadas. Para evitar que ela se sentisse constrangida, ele também tirou a roupa, de modo que ambos ficaram nus. 2 homens nus vivem juntos em uma casa abandonada. Stella ficou muito feliz por ter conseguido deixá-lo tão animado. Ela até pediu que ele fizesse isso com uma cara muito séria. Ikki, após pensar um pouco, rapidamente se desculpou com ela. Ele ainda não conseguia responder a pergunta dela. Ele desejava que um dia pudesse dizer com orgulho a todos que a amava. Então, se você fizer isso com ela agora, não conseguirá mais olhar nos olhos da família dela ou da sua família. Depois disso, ele se desculpou com ela. Stella não o culpou de forma alguma, mas, ao contrário, ficou feliz por Ikki ter pensado seriamente sobre o assunto. Deste lado, Shizuku foi chamada por seu pai. O motivo de ela ter voltado para casa foi porque sua mãe lhe enviou uma carta, mas na verdade essa carta era algo que seu pai lhe pediu para fazer. Papai queria confirmar se ela estava bem lá fora. Ele ficou muito orgulhoso ao saber que ela havia vencido 12 partidas seguidas, percebendo que seu pai não havia feito nada contra Ikki. Ela achava que ele não se importava nem um pouco com ela. Embora seu pai tivesse dito que nada daquilo havia acontecido, Shizuku achou que era apenas uma mentira e se virou para ir embora. Do lado de Ikki, Stella dormia profundamente enquanto ele a vigiava. De repente, sentiu o terremoto acontecer. Ikki saiu para verificar a situação. Um monstro de pedra gigante estava destruindo tudo. Percebi que estava prestes a destruir a casa. Ikki correu imediatamente para dentro e carregou Stella para fora. Ele a deixou encostada na quina da árvore e sacou Intezu para atacar o monstro. O grande monstro, após ser atacado, dividiu-se em muitos monstros menores. Com um número esmagador de inimigos, eles o derrotaram rapidamente e seguiram em direção a Stella. O Grêmio Estudantil veio em socorro. Jian pegou Stella no colo e correu para um lugar seguro. Ela então acompanhou Seijou no ataque, mas como eles eram apenas marionetes, alguém os perseguia nas sombras. Nesse momento, a presidente do Conselho Estudantil, Todotuka, estava presente, com a velocidade e o poder aterrorizantes de cada um dos seus assassinos. Ela os eliminou um por um, até que o último caiu e o controlador do outro lado também sofreu seu ataque de relâmpago e desmaiou. Deste lado, foi revelada a próxima adversária de Shizuku, ninguém menos que a presidente do Conselho Estudantil, Todotuka, uma oponente com um alcance que lhe permite lutar livremente. Como filha da família Kuroga, ela possui o talento de uma Blazer desde jovem. Por mais teimoso que seja,
Tudo é aceito diante do poder. As crianças logo esquecem o que se chama justiça, e os adultos só podem pedir perdão, com o tempo. Shizuku, estupidamente, demonstrou repulsa por essa criatura chamada humana, e ainda mais repulsa por também ser humana. A única pessoa que a tratava de forma diferente era Ikki. Ele foi o primeiro a ousar apontar que ela estava errada, recusando-se desde então a curvar-se a qualquer tipo de poder. Ela sempre teve ele como alvo e está determinada a segui-lo, aconteça o que acontecer. No entanto, ela também se culpava por não ter percebido o fardo e a solidão que ele tinha que suportar após retornar do campo de treinamento. A notícia sobre o monstro de pedra gigante viralizou. Apesar de o Grêmio Estudantil ter iniciado uma investigação, nenhuma informação foi encontrada. Alice ficou curiosa e perguntou a Ikki sobre a presidente Tuka, já que ele não tivera a oportunidade de conversar com ela e, portanto, não sabia muito a seu respeito. Mas em termos de poder, é como se especulava. E essa era a pessoa que Shizuku teria que enfrentar amanhã. Então agora ela estava eliminando os alunos mais velhos que usavam magia negra. Embora, para Shizuku, que possui um atributo de água, a eletricidade seja a inimiga. Mas, com seu controle mágico excepcional, ela consegue criar água destilada com condutividade quase nula. E mesmo sabendo disso, Ikki ainda se sentia preocupado. Ele também queria muito que sua irmã ganhasse, mas esperava que ela não se esforçasse demais. Basta um final pacífico. Stella teve então um encontro particular com Shizuku. Ela queria perguntar para ter certeza de que Shizuku não estava se sentindo muito estressada antes da batalha, depois de constatar que ela não estava. Stella foi embora e disse que viria assistir à competição dela amanhã. Depois disso, Shizuku teve outra conversa com Alice. Ela sentiu que havia deixado todos preocupados. Alice achou isso natural, já que Jujiki também havia testemunhado a técnica singular de Tukama com seus próprios olhos. Shizuku pensou que, se fosse Stella, ele não estaria tão preocupado. Como Juji também é um camarada que passou por momentos de vida e morte ao lado de Stella, ele confia muito nela. Ela acredita que ainda não se tornou uma cavaleira boa o suficiente para ser reconhecida por Ikki. Ela estava determinada a se tornar mais forte, a alcançá-lo e preencher sua solidão. E não há melhor maneira para ela provar sua força do que vencer a partida de amanhã contra a presidente do conselho estudantil. Chegou a hora de começar a batalha. Shizuku encarou Tuka, e ambas rapidamente recuperaram seus Davis. Para Shizuku, essa era uma partida que não podia perder. A batalha começou oficialmente. Ambos os lados apenas observaram sem fazer nenhum movimento, e Shizuku também não quis confrontá-la diretamente. Toda vez que ela desembainha aquela espada, ela vence. Stella se perguntou se não teria perdido a competição Seven Stars no ano passado. Ikki explica que a pessoa que realmente a derrotou e ganhou a medalha de ouro oficialmente usou Davis em sua forma de arma, então ele sempre manteve distância de seus ataques. Depois de um tempo, Shizuku decidiu atacar primeiro, usando continuamente várias magias de longo alcance para manter a distância, aproveitando sua vantagem de velocidade, bem como o fato de ser obrigada a criar água pura constantemente. Tuka logo alcançou Shizuku, mas tudo não passava de uma armadilha. Ela conteve Tuka e o atacou com gelo no ar, porém Tuka não foi afetado. Todo o salão estava empolgado com essa batalha. Tuka aproximou-se rapidamente e lançou Shizuku para longe. A garota ficou extremamente surpresa com isso. É óbvio que não perdi Tuka de vista, mas fui atacado de surpresa. O ataque seguinte que ela lançou deu a impressão de que Shizuku seria derrotada, mas era apenas um clone de água dela. No entanto, pessoas reais ainda têm que sofrer, em maior ou menor grau. A batalha havia se transformado completamente em um confronto unilateral dominado por Tuka. Todos nas arquibancadas estavam confusos. O que estava acontecendo? Até Stella achou que Tuka estava se movendo normalmente, mas Shizuku não conseguia compreender seus movimentos. Ikki disse que já tinha visto essa técnica ser usada por Nenê uma vez antes. No momento em que ele estava prestes a aparecer, Nenê se aproximou e explicou a técnica que ele acabará de usar. Chama-se Nukiazi, uma técnica que combina a respiração das artes marciais modernas com técnicas de caminhada, e ela até a demonstrou para todos verem. A diretora também chegou nesse momento. Ikki parecia confusa sobre o porquê de Tuka saber da técnica de Nenê. O diretor então revelou que os dois já haviam estudado com o mesmo professor, Nango Torajiro. Nenê corou e disse que não reconheceu aquela pessoa como seu mestre. O diretor Lan e Ikki perceberam que, em seu estado atual, Shizuku não conseguiria se defender dessa técnica. Se Shizuku tivesse um golpe capaz de neutralizar os Aikiri de Tuka, então Maisa teria uma chance de vencer. Stella não conseguiu se conter e se levantou para torcer por Shizuku. A menina parecia infeliz por fora,
mas estava muito grata por dentro. Ela estava determinada a vencer a qualquer custo para poder participar do Festival da Espada das 7 Estrelas com todos os outros participantes. Shizuku tenta atacar à distância e se defender de contra-ataques. Mas Tuka neutralizou o ataque e avançou para atacá-la. Infelizmente, era apenas um de seus clones de água, e havia muitos outros clones vindo por trás. Tuka os ataca um por um, apenas para cair na névoa que Shizuku criou. Sua espada foi então forçada a sair da bainha. Shizuku parou de acumular água na lâmina e saiu correndo do ponto cego. No entanto, Tuka já sabia disso e, com um golpe de Haikiri, resolveu a situação. A batalha terminou oficialmente. Shizuku caiu e o vencedor chinês foi Tuka. Todos viram aquele ataque final. Shizuku não atacou como um ataque suicida, mas sim como um ataque para a vitória absoluta. Foi uma pena que tenha sido completamente destruído por Tuka. Naquela noite, Shizuku acordou em um quarto de hospital. Alice, Ikki e Stella estavam todas ao lado dela. Ela aceitou a derrota e pediu a todos que a deixassem sozinha. Stella e Ikki saíram, e Alice permaneceu ao seu lado. Ele abraçou a menina e a consolou, dizendo que ela tinha feito seu melhor, que Ikki sempre cuidou dela até o fim, e que, como ele não era a pessoa que ela queria proteger, nem a pessoa que ela queria superar, não havia necessidade de reprimir seus sentimentos por ele. Shizuku não conseguiu mais se conter, o abraçou e chorou em seu ombro. Ikki e Stella alcançaram uma sequência de 14 vitórias consecutivas numa tarde em que os dois passeavam juntos. Stella se gaba de que, graças às corridas diárias com ele, sua força física aumentou significativamente, e os dois repetem a promessa de se beijarem em plena luz do dia. Ao lado estava um desconhecido que tirou aquela foto. No dia seguinte, Ikki foi chamado à sala do diretor. Restam apenas 4 partidas eliminatórias finais para definir os representantes que participarão do Festival das 7 Estrelas. O diretor perguntou se ele conhecia um homem chamado a Casa da Aliança Internacional dos Cavaleiros Mágicos, e Ikki o reconheceu. Ele é quem trabalha para o seu pai. O diretor disse que ele tem rondado a escola ultimamente. Ela disse que havia conhecido o pai dele e que era difícil acreditar que ele usaria truques sujos, então Ikki presumiu que a casa estava agindo por conta própria. Afinal, ele nunca teve nenhuma compaixão por você. Ikki teme que a escola possa ser implicada por causa dele. Mas o diretor acha que ele não deve subestimá-la e sua capacidade de proteger seus alunos. Ikki agradeceu-lhe aliviado e saiu rapidamente. Logo em seguida, Ikki também recebeu rapidamente uma ligação do conselho estudantil. Ele e Stella foram ao escritório e viram uma confusão lá. Tuka então percebeu as duas pessoas paradas do lado de fora da porta e se virou para cumprimentá-las. Ela se apresentou mais uma vez como presidente do conselho estudantil, todo Tuka. Stella rapidamente a lembrou de apresentar sua roupa novamente. Os outros do grupo também aproveitaram a oportunidade para provocá-la. Ikki e Stella agora percebem que a impressão que tinham dela é completamente diferente do que pensavam. Em seguida, o grupo foi para o centro de assistência social, onde todas as crianças pareciam gostar muito dela. O vice-presidente disse que ele e Tuka também cresceram em um lugar como este. Então, sempre que tem tempo livre, ela visita as crianças. E o motivo de terem chamado Ikki e Stella aqui hoje foi porque acharam que as crianças ficariam animadas em vê-los. Eles se dividiram em 2 grupos. Um grupo brincará com as crianças enquanto o outro grupo cozinhará. Ikki agora agradece a Tuka pelo que aconteceu no campo de treinamento. A vice-presidente então elogiou Shizuku por ter conseguido fazer com que Tuka levasse a luta a sério. Embora o vice-presidente tenha agradecido a Tuka pelo ocorrido no campo de treinamento, ele elogiou Shizuku por ter conseguido fazer com que Tuka levasse a luta a sério. Ela também achava que Ikki havia percebido sua técnica. Ele supôs que a precisão de ataque dela era inversamente proporcional à sua visão. A partir daí, Ikki também descobriu que, por ter a habilidade de ler a mente de sua oponente, todos os ataques e armadilhas que Shizuku havia preparado durante a batalha eram facilmente neutralizados por ela. Após preparar os ingredientes, Tuka disse aos dois para descansarem enquanto ela começaria a cozinhar. O vice-presidente então percebeu a expressão estranha de Ikki. Descobriu-se que ele não conseguia tirar os olhos de Tuka. O vice-presidente disse que, como Ikki só olhava para a essência do poder dela, as técnicas de Tuka não significavam nada para ele. Como havia muitas pessoas no orfanato com passados difíceis, o ambiente era um pouco sufocante. Entretanto, ele quase foi morto pelos pais, tornou-se violento, perdeu o controle e feriu Tuka diversas vezes, mas ela nunca desistiu dele. Graças a ela, ele recuperou seus sentimentos humanos, e assim, Tuka trouxe carinho a todas as crianças do orfanato.
Ela sempre acreditou que mesmo quem nasce sem sorte ainda pode se tornar uma grande pessoa. Ikki então também percebeu que a fonte da força de Tuka era sua dedicação aos outros. Naquela noite, no trem, ele questionou qual era a fonte de seu poder. Ambos já haviam chegado. Alice, Shizuku e Kagami correram apressadamente para encontrá-los. A foto espontânea deles se beijando foi publicada no jornal e atraiu muitos repórteres. Stella ficou furiosa e queimou o jornal imediatamente. A casa também chegou até eles nesse momento. Ele convidou Ikki para segui-lo com o propósito de interrogá-lo. Stella ficou zangada e quis expulsá-lo, mas Ikki concordou e disse que voltaria em breve. Ikki foi detido e interrogado. Ikki respondeu honestamente sobre o início do namoro dos dois, dizendo que ambos se amavam de verdade, portanto, acreditava não ter feito nada de errado nesse aspecto. O diretor e Nenê estão discutindo esse assunto. Nenê acredita que a casa não vai parar por nada até alcançar o cavaleiro de Ikki e fazê-lo admitir que estava errado, pelo menos não deste lado. Stella venceu sua 15ª partida consecutiva. Os rumores sobre o relacionamento deles já haviam se espalhado por toda a escola e se tornaram assunto de conversa entre os outros alunos. Apesar de manter a calma por fora, por dentro ela estava extremamente preocupada com Ikki. Devido à natureza do seu trabalho, ele teve que permanecer no centro de detenção, então providenciaram para que sua próxima partida fosse realizada aqui. Stella, percebendo a situação instável, tentou terminar o relacionamento, mas Shizuku ficou furiosa e a atacou. A garota disse que Ikki estava tentando proteger o relacionamento entre os dois para que não fosse destruído por outras pessoas. Portanto, Stella precisa valorizar esse sentimento e não traí-lo, caso contrário, ele não a perdoará. A 16ª partida foi mais uma vitória para Ikki. A professora aproveitou a oportunidade para lhe dar secretamente um cachecol com uma mecha de cabelo de Stella. Ikki entende que Stella ainda está lutando, vencendo e continua cumprindo sua promessa. É por isso que você não pode se deixar cair aqui. Ele expressou o desejo de encontrar-se com seu pai e fazer um apelo diretamente a ele pela primeira vez na vida. Ele recebeu elogios por vencer partidas consecutivas, dizendo que agora ele estava muito mais forte, não sendo mais a pessoa inútil que era no passado. Em seguida, perguntaram se ele o reconheceria caso vencesse a competição das 7 estrelas. Agora, uma verdade foi revelada. Ele jamais ignorou a presença dele. Acontece que ele achava que ensinar alguém sem nenhuma habilidade era um desperdício de esforço, que ele era apenas uma pessoa comum que obtinha resultados extremamente comuns, e que finalmente percebeu que não o odiava. É que ele não tinha nenhuma expectativa em relação a você desde o início. Os dois se desentenderam desde o primeiro dia. Nos dias seguintes, foram conquistadas 17, 18 e 19 vitórias consecutivas, mas por dentro ele já estava morto. Rapidamente, o adversário final de Ikki foi anunciado, ninguém menos que o presidente do conselho estudantil, Shintoto Tuka. A casa disse que se conseguisse vencer esta partida, não dificultaria mais as coisas para ele, mas se perdesse, ele sugeriu que Ikki desistisse de sua ambição de se tornar um cavaleiro mágico, e Ikki concordou com essa condição. A batalha começa em menos de um dia. Ikki ainda estava em desespero na sala de musculação. As palavras da transmissão foram como cortes indeléveis em sua mente. Ikki se perguntou o que poderia fazer com aquela espada oca e sem vida. Na noite anterior ao início da partida, Shizuku foi se encontrar pessoalmente com o presidente e o vice-presidente. Tuka pergunta a Shizuku se ela sabe que vai enfrentar Ikki. Parece que ele não está bem, mas com certeza virá, então ela o receberá com todas as suas forças. Ela tem algo em que gostaria de pedir ajuda a Shizuku, ou seja, aconselhar Ikki a desistir dessa oferta repentina. Ela não conseguiu decidir de imediato e precisou de tempo para pensar quando voltou para o quarto. Ela pediu a opinião de Alice sobre isso, e ele achou que somente Shizuku poderia responder à pergunta sobre se deveria ou não impedir seu irmão. Por ser ela a pessoa em quem ele mais confiava e também aquela que havia experimentado diretamente o poder aterrorizante de Tuka, somente ela tinha o direito de decidir sobre isso, e o duelo havia chegado. A partida final será realizada simultaneamente em 6 locais diferentes. No entanto, a principal batalha ainda é entre a mais forte da academia, Tuka, e a número 1, Ikki, especialmente porque essa partida também está sendo transmitida ao vivo para o mundo todo. O diretor e Nenê também perceberam as verdadeiras intenções de Akaza. Fazer com que Ikki enfrentasse Tuka e transmitir a partida para todo o país foram medidas para derrubá-lo completamente. Ambos sabiam que a única saída era Ikki vencer. Naquela época, um convidado misterioso veio nos visitar. Ele é Nango Torajiro, o mestre de Tuka e NNE. Ele veio aqui para assistir seus alunos jogarem.
Embora ele realmente quisesse esperar até o encontro das 7 estrelas, teve que vir até aqui porque Ikki era seu oponente. O velho Akaza, sentado atrás, pensou que havia a possibilidade de a partida de hoje não acontecer. Porque, embora a hora tivesse chegado, Ikki ainda não havia aparecido, e se ele não surgisse em 15 minutos, seria considerado um perdedor de acordo com as regras. O diretor sabia que Akaza havia saído do jogo, então fingiu não saber de nada e devolveu o caderno que havia confiscado à escola. Ikki agora caminhava em desespero, quase completamente derrotado. Ele se lembrou das palavras que seu bisavô havia dito, juntamente com os sentimentos transmitidos pelos cabelos de Stella. Ele se reencontrou e voltou à realidade. Shizuku o abraçou, embora quisesse muito impedi-lo, pois sabia que não conseguiria deter seu irmão. Atrás dela, vieram aplausos. Eram as pessoas que ele havia apoiado antes. Todos aqueles que aprenderam esgrima com ele acreditavam nele e o aplaudiam. Shizuku afirma que ele não está sozinho, e que é graças à sua espada que outros podem tomar as rédeas do próprio futuro. Stella também chegou nesse momento e anunciou que havia vencido e se tornado a representante da Associação da Espada das 7 Estrelas, caminhando confiantemente para frente, em busca do sonho e da promessa de se tornar o cavaleiro mais forte. A partida começa. Ambos entraram juntos no campo de batalha. Alice também veio comemorar a vitória. Nas arquibancadas, Tuka e Ikki se revezavam para receber a intimação de Devisa. As duas espadas, Narukami e Intezu, estão frente a frente. Ambos queriam dar tudo de si nessa batalha. E assim é. A batalha entre as duas forças opostas começa oficialmente, com Ikki abrindo o ataque com Itozura. Tuka, por sua vez, percebeu que ele queria lutar corpo a corpo. Normalmente, ela teria conseguido derrotá-lo apenas desviando de um ataque. No entanto, ela não queria fazer isso. Tuka queria enfrentá-la com toda a sua força. Ambas concentraram todas as suas forças nisso, preparando-se para um único golpe com o desejo de derrotar a oponente diante de seus olhos. Eles não lutam por reconhecimento ou para proteger sua posição de maior poder, mas eles lutam pelo respeito da pessoa que está do outro lado da rua. Ikki concentrou seu poder, rompendo seus limites. As duas espadas se chocaram, um clarão de luz. Ikki estava completamente destroçado, mas ainda de pé, enquanto a lâmina de Narukami estava totalmente quebrada e Tuka também havia desmaiado. A batalha terminou oficialmente, com Ikki Kurogan saindo vitorioso, e Akaza ficou extremamente surpreso com o resultado. Ele até pensou que Tuka não lutou com todas as suas forças, mas o público viu isso claramente no último momento. Ikki já descobriu seus limites. Itozura não é páreo para Zaikiri. Então, em vez de deixar que se espalhasse ao longo de um minuto, Ikki reuniu toda a sua essência e a liberou em um único segundo, fazendo com que Akaza saísse furioso. No entanto, não importava o que ele quisesse fazer agora, era tarde demais. Como Ikki já havia eliminado toda a confusão com apenas um golpe de sua espada, ele agora estava em seu limite. Akaza brandiu seu machado e avançou para atacá-lo, mas Stella o afastou com um golpe e correu em sua direção. Ela o alcançou e eles se abraçaram calorosamente. O calor de Stella o fez lembrar do calor que o havia salvado antes. Ikki tinha algo a dizer para ela, estando de pé em frente a toda a escola. Ele a pediu em casamento e Stella aceitou com alegria. Eles trocaram um beijo como prova do verdadeiro amor. Deste lado, o pai de Ikki recebe repentinamente um telefonema do Rei Vermilion. Ele lembrou ao pai de Ikki que não deixasse os assuntos dos filhos os afetarem. Após esse incidente, todos os boatos cessaram e Akaza também foi expulso. Ikki está totalmente recuperado e a cerimônia de anúncio dos representantes já ocorreu. Em seguida, ocorreu a entrega da bandeira e a eleição do líder para a competição em Tuka. O escolhido foi ninguém menos que Ikki. Todos concordaram com essa decisão. Shinle recebeu a bandeira das mãos de Tuka, e toda a escola agora comemorava pela pessoa para quem haviam feito o cartão. Após o término da cerimônia, o grupo de 4 pessoas sentou-se novamente junto no gramado, e sua vida feliz do dia a dia havia retornado.